e realizar a compra de forma consciente para não ter arrependimentos. Você ouve Jangadeiro Band News FM. Rede Band News 101,7 Fortaleza. Jangadeiro Band News FM apresenta Inovação e Negócios, com Daniel Demétrio. Oferecimento Sequipe, solução completa para a sua frota. Forma Contábil, a solução completa sob medida para o seu negócio. 34860070. M7 Soluções Financeiras, multipossibilidades para você. Red, imóvel regularizado tem mais valor. 981063666. Muito boa tarde a todos, é com muita alegria que a gente está aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado, uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM, 101,7, tá? E mídias sociais do YouTube e Facebook do jornal Jangadeiro. E agora o nosso programa aos sábados, às 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT, tá? Então, várias possibilidades aí de vocês darem uma olhada nesses bate-papos interessantes que a gente procura fazer aqui com convidados bem legais, pra gente entender um pouco aí o cenário de inovação e negócios que eventualmente estejam acontecendo em nosso estado, aqui pelo Nordeste, tá? Hoje um convidado muito especial e sempre deixando muito claro, Siqueira, o nosso propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. E um tema hoje muito relevante, né? A gente vai falar sobre energia. Teremos aí alguns programas em série para a gente tocar nesse assunto, que é um assunto muito importante, um assunto que é uma inovação aí em termos de infraestrutura, muita coisa acontecendo, é um potencial aí muito grande para o nosso estado do Ceará em termos de desenvolvimento, e você tem também muito um viés aí ambiental, tá certo? Favorável ao nosso planeta, tá? Então é um assunto da mais alta relevância, da mais alta importância, e ninguém melhor do que o Paulo Siqueira. O Siqueira é o CEO da Soma Energia, para nos explicar um pouco aí sobre esse tema tão importante e estratégico em todos os sentidos. Siqueira, obrigado pela tua presença. Fazia já um tempo que a gente estava vendo a agenda, né, meu amigo? Verdade. E que bom que agora deu certo. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo em paz? Eu agradeço aí o seu convite. Muito bom. Siqueira, antes da gente começar aqui na nossa pauta, fala um pouquinho aí da tua história profissional, história, né, bacana, passou por vários cantos legais. Ah, legal. Conta aí pra gente. Bem, eu sou administrador, me formei na UES aqui, e na área da administração eu caí muito para a área financeira, né? Comecei trabalhando em algumas empresas daqui, grupos cearenses, na J. Macedo, depois passei para uma empresa de auditoria, a Trevisan, que depois foi incorporada, comprada pela KPMG. Dali eu trabalhei na Coca-Cola. Muita gente boa aí nessa época, né? Vários desses amigos nossos aí que você também conhece, né? Passaram também pela Trevisan, KPMG, então tem uma turma boa. Que eu lembro que na época, Siqueira, o pessoal da Trevisan, né, que depois, né, KPMG, eles buscavam os bons alunos, né? Tem uma seleção forte, né, ali nas universidades. Isso. A peneira é grande e a escola é sensacional, né? Para mim, que era administrador, foi muito importante para incorporar outros conhecimentos de contabilidade, finanças, tributos, né? E, logicamente, a partir daí eu comecei nessa carreira, mas quando cheguei a sênior, eu saí e fui trabalhar em empresas privadas daqui, de volta, né? Trabalhei na Coca-Cola, na época nossa, agora chama Solar. Trabalhei na indústria têxtil, grande daqui, de uma família tradicional. E
Depois voltei para a KPMG, já na área de consultoria, não mais auditoria, justamente por um chamado desses amigos lá de trás, João, Eliardo, me chamaram para implantar a área. Eliardo teve com a gente aqui. Eu sei, assisti o programa. Eliardo, gente boa. Isso. E a gente entrou na KPMG para desenvolver essa área de consultoria. Então, a partir dali foi que eu saí para montar a Soma, mas tem esse círculo aí de amigos em comuns, que sempre validaram, incentivaram, trouxeram oportunidades. A gente almoça toda sexta, esse grupo aí de ex-consultores ou consultores atuais, né? Afinal de contas, eu saí para montar a Soma, mas também com essa pegada de consultoria e assessoria. O DNA é o mesmo. Bora entrar um pouquinho na Soma, só no começo dela. Tá. Aí daqui a pouco a gente detalha a operação da Soma Energia hoje. Mas quando é que foi, Siqueira, e como é que foi a tua entrada na Soma? Bem, eu trabalhava na indústria têxtil, né, que foi uma das primeiras a migrar para o mercado livre de energia. Qual foi? A TBM. TBM. Né? Então, na TBM... Grande abraço ali ao Ivanzinho. Ao Ivanzinho, exato. Foi uma grande escola para mim também, até pelos diversos ciclos que a empresa passou, positivos, crise, grandes amigos, retomada, ali. Turnaround, ou seja, foi uma grande escola. Para quem era um jovem executivo de finanças, eu tive 3 MBAs em 10 anos na vida real. Então, ali na TBM foi uma das primeiras empresas a migrar para o Mercado Livre no Nordeste. Então, eu cuidava exatamente de energia porque parecia muito com o mercado financeiro. Começou esse tema lá na área industrial, manutenção, engenharia, e veio para mim, que era da área de finanças, porque a comercialização, a negociação parecia muito. A gente vai já entender isso, mas acaba sendo de fato um fluxo financeiro, né, Siqueira? Fluxo financeiro, né? Os contratos de compra e venda são contratos escriturais, não são contratos físicos de verdade, né? A gente vai falar isso depois, né? Mas ali foi a primeira centelha, e onde a gente viu que muitas empresas queriam migrar para o Mercado Livre, mas não tinham conhecimento dessa trilha, não sabiam como acessar a Câmara de Comercialização, não sabiam como acessar os comercializadores de energia e também verificar qual o risco que existe nessa operação, ou qual a qualidade, qual é o rating dessas comercializadoras. Então foi quando veio a centelha para montar a Soma, com aquela minha cabeça de consultor, que eu disse, bem, então tem espaço aí para um negócio. Dá para a gente montar uma empresa de... Que ano foi isso, Siqueira? Isso foi ali 2010, né? Já temos aí 12 anos. Impressionante, né? E aí nessa época eu conversei com outros 2 amigos, Ivo Machado e Fernando Gugel Filho, né? 2 queridaços, né? Isso. Fernandinho e Ivo, um grande afetuoso abraço aí a ambos. Exato, foram meus sócios aí, e aí contei a ideia. O Ivo trabalhava em banco, então era meu gerente de BBVA, depois Bradesco, né? O Fernandinho já tinha ambos empreendedores total, né? Isso, a corretora de seguros. O Ivo saiu depois, foi ser sócio do Fernandinho na corretora de seguros. Então ali a gente naquela mesma idade praticamente, e soltei essa ideia. Foi quando os meninos disseram, por que a gente não monta então um negócio, uma empresa de assessoria e quem sabe uma comercializadora depois, né? Então teve a centelha lá de saber o que era o Mercado Livre na TBM, mas a centelha do empreendedorismo quem trouxe foi Ivo e Fernando. Para minha carreira profissional foi importante, porque você mudar a chave de quem é executivo, foi formado para estudar e ter um bom emprego e ter que arriscar, ter que empreender, não é fácil, né? Mas aí foi justamente um apoio dos meus 2 sócios iniciais, a gente montou esse negócio da Soma para ajudar as empresas a migrarem para o Mercado Livre. Afinal de contas, o nosso papel era tirar toda essa fricção, tirar toda essa complexidade, porque você tem questões técnicas, tem questões regulatórias, tem questões de procedimento, e a gente viu que tinha, portanto, um tripé de atividades que a gente poderia exercer de consultoria e assessoria permanente. E a gente viu, aqui tem um negócio.
E a gente começou justamente fazendo a migração de grande parte das empresas daqui do Ceará. Quem fez a migração foi a Soma. Então essa aí foi o início, né? Hoje a gente tem mais serviços. Eu gosto demais de contar as histórias, né, do início das grandes empresas para as pessoas que estão nos assistindo, que estão aqui nos ouvindo na tribuna Band News FM 101,7, na TV Jangadeiro. Eu gosto muito de contar, Siqueira, porque é interessante que as pessoas entendam que esse viés empreendedorismo, que é muito forte aqui, aparece muitas vezes em contatos pessoais, né? Sem dúvida. Tá certo? São pessoas, como todos nós, que têm ideias e de repente montam aquele negócio ali, algo pouco estruturado. Claro que depois você vai viabilizar no papel um plano estratégico para ver se faz sentido aquela sua ideia, mas o início do negócio é muito legal. Isso, exatamente. E eu gosto sempre de contar essa história, que muitas pessoas se veem porque não é nessa trivial. situação, não é trivial, né? Não é trivial, assim, para quem já é filho de empresário, talvez já nasça nesse ambiente, mas para mim, filho de um militar classe média, que foi programado para estudar, para se dar bem, para ver se tem mais chances, né? Então você arriscar... montar o seu próprio negócio, montar o seu negócio não é trivial. Não é trivial para quem tem essa formação, digamos, tradicional. E foi difícil, uma decisão difícil, porque nos primeiros meses, no primeiro ano, basicamente o negócio não virava. E dá tem um tempinho de maturação, tem né? um tempo de maturação, e os colegas, os amigos, o que você está fazendo? Procurar um emprego, quer que eu te ajude na recolocação? Outro ex-chefe meu dizia, cara, vamos ganhar dinheiro. Volta para cá, né? Volta para cá, vamos ganhar dinheiro. O teu negócio é finanças e controladoria. Para com isso, né? Então, tem as pessoas que estavam preocupadas de alguma forma, elas não estavam sendo negativas, estavam preocupadas comigo, né? Mas sempre dizendo, se você quiser ajuda, a gente ajuda a recolocar no mercado. Você é um cara bom, a gente gosta de você, te ajuda. Então, mas a gente insistiu, né? Insistiu nessa ideia, os meninos foram muito importantes no início, o Ivo e o Fernandinho, para abrir portas, né? A gente tem que trabalhar com relacionamentos, aqui na praça, daqui principalmente, você tem muitas famílias que ainda são proprietárias, né? Diferente talvez do perfil de São Paulo, onde você fala mais com C-level executivo, aqui você sempre vai bater em alguém da família. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava numa reunião de conselho de uma família, né? A gente discutindo negócios, para talvez abrir uma comercializadora, talvez entrar em geração, em autoprodução, vários negócios a gente estava olhando. Então, o Fernandinho e o Ivo foram muito importantes para abrir essas portas e sou muito grato por eles terem acendido essa centelha do empreendedorismo. Eu sempre puxo aqui, Siqueira, o nosso bate-papo para questões relativas ao empreendedorismo. Isso é um assunto sempre muito legal e essas histórias aí inspiram muitas pessoas. Meu amigo, eu estava ali fora conversando contigo em off ali antes e você fez para mim uma definição muito bacana do mercado de energia, né? Porque que inclusive era uma certa dúvida minha, né? Eu procuro estudar muito isso, gosto do assunto, mas você naquele bate-papo ali fora, você me explicou uma série de coisas que clareou aqui a minha cabeça. Tá. Então eu queria pedir para você meio que repetir aqui para todos nós e para mim mais uma vez, aquela contextualização que você fez ali com relação à magnitude, como é que é o mercado de energia. Eu acho que é uma boa entrada para a gente depois seguir na nossa pauta. Pode ser, Siqueira? Ótimo, beleza. Para entender, porque muita gente tem dificuldade de entender, né? Até os meus amigos, o que é que você faz? É solar? É eólica? Não. Como é energia? É um tema amplo. Isso, né? Um tema amplo. Então, na verdade, tem várias caixinhas. Para ser didático, a gente pode dizer, bem, o setor de energia, ele está quebrado em 3, digamos, pilares. Tem a turma da geração, tem a turma da transmissão e de distribuição e tem a turma da comercialização. Eu estou nesse terceiro aqui, na comercialização. Eu gero a energia 1. Gero. Geradores, né? Cria energia. Produzem. Eu produzo a energia 1. Isso. Então, tem os grandes geradores, pode ser hidrelétrico, pode ser eólico, pode ser solar. O 2 que você falou.
As transmissoras é a Chesf. Eu distribuo o que eu gero. Distribui. País afora. Já é outro time que cuida disso, são outras empresas. Transmissão, no Nordeste, quem cuida é a Chesf. E distribuição, quem cuida é a Enel. As transmissoras é como se fossem as BRs. Perfeito. E as distribuidoras é como se fossem as CS. Perfeito. Certo? Então, a distribuidora do Nordeste é a Chesf. Ela tem, digamos, o monopólio da transmissão. Apesar de que já existem várias empresas que estão entrando no setor de transmissão, é um setor que também começou a ser, digamos assim, privatizado. Começou lá atrás pelas distribuidoras, as concessionárias estaduais, lembra, né? Antiga Coelce, Celp, Cosern, foram sendo privatizadas. Depois avançou muito o mundo da geração, e nós temos aqui no Ceará muitos empreendedores que entraram na primeira onda de geração eólica e estão entrando agora na segunda onda de geração solar, estão se preparando para a terceira eólica offshore, que vai atender o hidrogênio. Então, quer dizer, isso é geração. E a comercialização... Que é o terceiro pilar. Que é o terceiro, já nasceu, digamos, privatizado. Então, você produz depois você distribui, 2, e depois você comercializa para o usuário, 3. Exatamente. E nesse mundo da comercialização do qual eu estou inserido, existem várias comercializadoras no Brasil. São traders. É um típico trader. Qual é o papel do trader? Muitas vezes ele compra desses geradores, ele monta um portfólio e vende flat para o cliente final. Por quê? Se você pegar uma usina hidrelétrica, com exceção das que têm grandes reservatórios, elas têm, digamos, a produção ali de janeiro a junho. Se você pegar a biomassa da cana, tem 2 safras por ano. Se você pegar a eólica, é basicamente de maio a novembro, a grande produção. Então elas são intermitentes. O papel do comercializador é montar esse portfólio e vender para você de maneira flat, como se fosse o teu consumo padrão. Então ele tem um papel de juntar tudo. Aí você pergunta, então você é comercializador? Diz, não. Dentro desse mundo da comercialização, eu funciono como um assessor para as empresas. Eu sou um gestor independente. Assim como existe no mercado financeiro os gestores independentes, nós nos posicionamos como gestores independentes. Por quê? Você não pode dar a gestão de energia, inclusive para ser o seu representante lá na Câmara de Comercialização, que é a CCE, digamos, o token para o próprio comercializador. Então, eu sou esse agente independente, como se fosse uma terceira parte que faz a ponte entre o consumidor, o comercializador e a Câmara de Comercialização. Né? Eu posso, então, afirmar que o papel da Soma Energia, né, a empresa que você é CEO, é otimizar o uso de energia, seja qual for a origem, para um consumidor final? Exatamente. A gente avalia que tipo de contrato é adequado para o seu consumo, qual é o perfil, qual a sazonalidade, se você quer fonte renovável ou não. Se for fonte renovável, te dá de direito a desconto. Na distribuição a gente consegue modelar isso. Então, na verdade, a gente funciona como esse consultor independente para mostrar um leque de opções no mercado que o cliente final não entende. A verdade é que ele acha que entende de tudo. A gente também não entende, eu estou só na comercialização. Eu não me atrevo a dizer que eu entendo de transmissão nem de geração. Converso sobre os temas, mas não mergulho na parte técnica. Então, no mundo da comercialização, que é a minha caixinha, você tem vários pontos que vão muito além de você comprar mais barato, que é o primeiro drive. Lógico. Por que eu vou para o Mercado Livre? Porque hoje a economia está em 30% comparado com a tarifa regulada da Enel, por exemplo. Então, é um grande atrativo. Mas não é só a questão econômica. Você tem questões regulatórias específicas, você tem questões contratuais super específicas, e é complicado, que a gente, portanto, tem que tratar com direito de energia e trabalhar com os advogados da contraparte. E tem questões processuais que envolvem o registro dessa energia, a contabilização e a liquidação financeira mês a mês desses contratos. Então, imagine que a CCE funciona como se fosse uma clearing. Não é exatamente o que ela não garante, mas é como se fosse uma clearing. É lá que liquida. Como se fosse uma câmara de compensação. Uma câmara de compensação. É lá que liquida a energia desses agentes que estão no Mercado Livre. E tem que ter alguém que cuide da contabilização, da liquidação e principalmente do que foi toda aquela negociação inicial
dessa energia que foi comprada. Então, o papel da Soma, hoje tem o novo serviço, mas a origem da Soma foi exatamente atender o cliente na migração, na adequação do ponto de medição, em montar RFP, ou seja, o pedido de compra, né, o processo de compra de energia, fazer essa negociação e cuidar de todo o ciclo contratual. Ou seja, a gente cuida da telemetria diária, do registro da energia diário, do balanço energético mensal, do registro, contabilização e liquidação. Então, todos esses procedimentos operativos que tem que ter um forte fundamento regulatório, a gente que realiza. Não faz sentido para o cliente final criar um departamento interno de energia. Ele tem que ter alguém que cuide dessa parte regulatória. Terceirizar. Isso. É melhor terceirizar, sem dúvida. Justamente, porque é multidisciplinar. Tem questões técnicas, tem questões de direito, tem questões de gestão, e a gente veio evoluindo. Não é a atividade fim Não é. daquele cliente. Ele quer energia barata e quer ser eficiente. E de ser eficiente é que surgiu o segundo produto que a gente começou a oferecer. E é interessante, né? Porque, veja, veio de uma demanda de um cliente. Cliente meu, já há muito tempo, uma rede de supermercado daqui, ele disse que já somos cliente seu há muito tempo. Estamos satisfeitos, fique tranquilo. Mas precisa de algo mais. Aquele teu comparativo livre versus mercado cativo, desculpa, mas nem lembro mais daquele custo cativo. Aquilo ali já está resolvido. Já está resolvido, minha linha de base já é esse preço da energia. Já está na conta. Já está na conta. Mas eu digo, não, mas veja, o mercado financeiro também sempre compara a rentabilidade versus a curva do CDI. Por mais que o CDI tivesse a 6,5 há um tempo atrás, o benchmarking de mercado é esse. Eles, tudo bem, mas me traga algo novo. Você tem que me ajudar a baixar o consumo de energia. Já estou comprando bem no Mercado Livre, obrigado, mas agora você precisa me ajudar a consumir menos. E aí a gente montou um time de eficiência energética, que é outro termo que está muito, talvez, deturpado aí. Ser eficiente é um nicho bacana, né, Siqueira? Porque você já entra, querendo ou não, um pouco na atividade do seu cliente, né? Isso. Você tem que entender agora a operação dele. O Mercado Livre... Porque você entra no perfil do consumo dele. Exatamente. Eu imagino que agrega muito valor ao seu produto. A gente não combinou e você usou o termo certo. Perfil de consumo, é isso mesmo. Perfil do consumo. Porque... o Mercado Livre parece um mercado financeiro, como a gente falou, né? Compra e vende energia, contabiliza, liquida, são contratos escriturais. Quando eu vou para a área de eficiência energética, eu tenho que mergulhar na operação, né? E aí a gente tem outra entrega, né? Outra entrega completamente diferente. E aí veio um time de um pessoal daqui, de Fortaleza, que trabalhava já com isso, Castro, Glauber, o pessoal aí da minha equipe, e a gente começou a desenvolver esse produto novo. Eles vieram com a ideia de, não, o que é que a gente faz? A gente monta um diagnóstico de eficiência energética. Isso está errado. Ele já ficou com raiva de mim. Como é que você me chama para ser seu sócio e diz que eu estou fazendo errado? Não, é porque eu já fui consultor, né? Aquela história que eu era da KPMG. O cliente não quer mais comprar relatório de diagnóstico. Já vendi isso como consultor em Big Four. Mas hoje em dia o cliente não quer mais comprar assessment, ele quer comprar transformação. Então a gente tem que vender e entregar a transformação. Eu te tiro do ponto A e te entrego no ponto B. Eles, não, mas a gente faz isso, a gente faz uns treinamentos. Isso também está errado. Eficiência energética não pode ser aula. Aqui não é faculdade, nem cursinho. A gente tem que entregar a implementação. Quebramos a cabeça por um ano. Imagino. Desenvolvemos uma metodologia. É complexo. Onde a gente pegou boas práticas de mercado, o EVO, que é o book de eficiência energética, a ISO 50001, que é de gestão energética. Eles são Green Belt em Six Sigma, então entendem de processo. Meio que a gente botou isso num caldeirão e criamos a nossa metodologia. E aí, depois que isso estava pronto, fomos para os nossos clientes. Quer fazer um piloto? Eles, não quero diagnóstico. Eles, não, vamos fazer o diagnóstico, mas você vai me pagar no Success Fee, com taxa de sucesso. E aí veio o segundo produto da Soma,
onde a gente já ajudava a baixar o preço no Mercado Livre, a gente começa a ajudar agora a reduzir o consumo. Então tem clientes nossos que já conseguem 30% de economia no Esse Mercado novo Livre. produto já tem quanto tempo, Siqueira? Pior que ele ficou pronto na época da... Ele ficou pronto para o Go Live em fevereiro de 2020, imagina. Foi mesmo. E aí veio a pandemia. Então ele ficou hibernando, mas a gente conseguiu virar ainda, mas ele decolou mesmo ano passado. No meio do ano passado foi que ele decolou. Onde a gente foi para os clientes que já estavam na base. E para você ter ideia, o cliente que está no Mercado Livre tem 30% de economia, com a eficiência energética ele consegue mais 15%, sem investimento. Porque o Mercado Livre é sem investimento. E a nossa abordagem é sem investimento também, em cima de processo e engajamento do time. Tem muito a ver com sua expertise lá atrás de processo, né? Acho que você deve usar muito aí demais aquelas suas rotinas lá de auditoria, de consultoria. De consultoria, tá? A primeira coisa que eu digo, a gente tem que montar um framework. Aí o pessoal diz, o que é isso? O consultor trabalha com framework, depois ele delimita quais são as metodologias que ele vai trabalhar e aplica. Então a gente criou o framework, criou protocolos que são vivos, todo dia a gente incorpora novas ações, mas também foi importante porque a gente precisava escalar. A escalabilidade é outro tema que a gente teve que aprender, e a pandemia nesse ponto foi fundamental. Na gestão do Mercado Livre, foi na pandemia que a gente acelerou o Click Energy, que é a nossa plataforma digital de gestão energética. Plataforma que lá dentro tem telemetria, gestão de contratos, tem a parte de eficiência energética, gestão de projetos. Então a gente digitalizou nossas rotinas do que estava no Mercado Livre e começamos a digitalizar tudo que era de eficiência energética. E a gente entrou nessa onda aí de transformação digital, já se preparando para uma possível... A gente sabia que estava muito próximo, a gente vai falar de abertura de mercado, mas já estava na mira que vai abrir o mercado. Até então a gente funcionava como uma boutique. E na boutique você faz muita coisa customizada. Mas a digitalização da gestão de Mercado Livre e a digitalização da eficiência energética foi importante. Aí a gente entrou numa onda de estudar inovação, entramos no Inovabra, lá em São Paulo, como a primeira Enertec deles, depois entramos na Distrito também. Eu particularmente também botei isso como uma agenda pessoal, como CEO, eu tinha que trazer o tema de transformação digital e inovação. Justamente porque a gente estava esperando a abertura de mercado, que agora já aponta aí uma abertura a partir de janeiro de 2024. Muito bacana, conversa com o Paulo Siqueira. O Siqueira é o CEO da Soma Energia e estamos aqui batendo um papo sobre o setor de energias renováveis, tá? E a ampliação do mercado livre de energia. A gente vai vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para entender melhor toda essa história. Volta já. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que
que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muito. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer enorme que a gente recebe aqui um amigo de longa data, Paulo Siqueira. O Siqueira é o CEO da Soma Energia e é uma oportunidade de todos nós entendermos melhor esse mercado de energias renováveis e a ampliação do mercado livre de energia. Siqueira, a gente estava batendo um papo sobre a tua operação lá da Soma no bloco anterior, chamei o intervalo. E eu queria começar aqui esse bloco te perguntando sobre um negócio aí relevante, né? Que é a fusão, aquisição. Você vai explicar para a gente como é que foi os termos desse negócio da Soma Energia com essa empresa nacional que é a Comerc Vibra. Né? Isso, perfeito. Então, assim, explica pra gente também um pouco sobre esse grupo nacional que é a Comerc Vibra, um pouco sobre ele. É bom que as pessoas entendam a magnitude, o tamanho desse grupo, né? Muito bacana eles estarem olhando para uma empresa cearense. E como é que foi esse deal aí, como é que foi esse negócio aí da Soma com a Comerc Vibra? Vamos lá. Bem, com essa perspectiva de abertura de mercado, a gente lá na Soma já tinha consciência que a gente tinha que se mexer, né? E a ideia de se plugar a alguém que fosse um canal de venda, mas acima de tudo alguém que fosse estratégico para o nosso crescimento. A gente estava investindo em digitalização, como eu te contei, e acho que a gente começou a ser visto justamente por alguns grupos que já trabalhavam com energia. Um desses foi a Comerc. A Comerc começou em 2002 também como empresa de gestão, depois montou a mesa de trading, de comercialização, depois anexou uma outra empresa chamada Nexo aí de eficiência energética. A abordagem deles é diferente da nossa, eles trocam ativo. Também investiram em GD, em geração distribuída, que é outra coisa, né, de energia. E também começaram a investir em alguns produtos, alguns medidores para automação, né? E é tido como uma grande empresa brasileira nesse ramo de mercado livre, que é mais verticalizada e que tem a maior carteira de clientes. E aí meio que juntou. Eles não tinham um posicionamento tão forte no Nordeste e gostaram, acho que do que viram ali da Soma, dos processos que a gente montou, do modelo, da automação que a gente fez, dos produtos que a gente criou, do relacionamento que a gente tinha aqui com os grupos empresariais. E aí a gente entrou no radar deles. Mas também tenho que dizer que um dos sócios da Comerc, que cuida da área de geração dentro da Comerc, é o Pedro Fiuza, o Pedrinho, né, que a gente chama aqui. Então, o Pedrinho foi meio que o padrinho desse namoro. Conhece, né? Conhece, e como sócio da Comerc, ele disse, conheço a Soma, conheço o Siqueira, todo mundo sabe quem é o Siqueira lá no Ceará, se vocês querem entrar, é uma boa aquisição. Então, ele meio que levou esse negócio e rapidamente a gente fechou esse negócio. Pra gente internamente já estava negociado com o Ivo e com o Fernandinho, a saída deles de boa, né, como se fala. Quando foi que eles saíram, Siqueira? Eles saíram agora, faz 1 mês e meio. Então a transação foi fechada agora. Então foi tudo uma coisa só. Saiu o Fernandinho, o Ivo e entrou a Comerc. Então, foi no mesmo momento? No mesmo momento, a Comerc comprou os 2/3 que eram dos dois, né? E o Fernandinho e o Ivo, cada um tinha 1/3. E a Comerc comprou os 2/3. Foi interessante porque a minha outra saída, do outro desenho que eu estava montando, eu ia meio que tomar dívida para comprar a parte deles. E a Comerc comprou
e para mim foi muito bom porque eu consigo agora embarcar nesse foguete que é a Comerc, e esse foguete que está preparado para essa abertura do Mercado Livre. Eu falei alguns produtos, na soma a gente falei de 2, né, mas a gente tem uns 4 serviços, produtos, e com a Comerc a gente vai aumentar para cerca de 18 serviços ou produtos. Foco geográfico de atuação da Soma continua? Nordeste, né? Esse é o foco. Então a gente fica sendo o braço da Comerc no Nordeste, mas também trazendo para os clientes daqui todos os produtos que a Comerc já desenvolveu. E a Comerc está vindo se preparando para, com mais força no ano que vem, lançar um produto que não vai ser mais só de energia. O leque também vai ser expandido. O nosso pitch agora vai ser descarbonização. Energia vai ser um dos elementos desse combo de produtos que a gente vai trazer. Muito em cima também da fusão da Comerc com a Vibra. Então, contando a história, a Vibra comprou 50% da Comerc, e a Comerc comprou... A Vibra era a antiga... BR Distribuidora, não é isso? Uma gigante. Empresa de capital aberto, gigante, com um canal de vendas e distribuição gigantesco. Então vamos lá, a Vibra é uma empresa nacional, é a antiga BR Distribuidora, foi privatizada. Isso, foi privatizada. É isso? Comprou a Comerc. Comprou 50% da Comerc. Aí ficou o grupo Comerc e Vibra. Isso, eles tinham debêntures, a opção de compra, a Vibra exerceu essa compra agora no meio do ano. Eu queria falar contigo, eu estava estudando sobre para a nossa conversa de hoje, Siqueira, e eu quero já entender melhor, acho que é interessante a gente saber desse mercado aí de descarbonização que você citou agora há pouco. Mas uma última pergunta, na verdade é um comentário, eu estava lendo que no primeiro semestre de 2022 bateu um recorde de fusões e aquisições nesse mercado de energia. Mais de 800 negócios foram feitos, não é isso? São muitos negócios. Por que o mercado de energia, principalmente esse ano, tá com essa... É uma consolidação que eu posso chamar, Siqueira? É uma consolidação. O que explica isso? Bem, o mercado de energia, ele tem aqueles vários segmentos que eu mencionei, e ainda tem um segmento da geração distribuída, que são essas dos solares, que a gente vê muito aqui. Então, teve muita fusão de pequenas empresas e usinas solares, que fazem parte aí do mercado de geração distribuída, mas também no meu mercado, que é de comercialização do Mercado Livre, também começa a ter um forte movimento de fusões, já porque as grandes empresas de energia, entenda-se, as antigas petroleiras, vamos chamar assim, já estão se reposicionando. Então, visto que, olhando para o horizonte 2050, a era do petróleo já está anunciado o seu fim, onde você tem toda uma perspectiva de eletrificação, né? Você vai ter mais equipamentos eletrodomésticos e dentro da sua empresa com elétricos, com IoT, carros elétricos, ônibus elétricos, por aí vai. Então, a eletrificação é uma tendência forte. Então, esses grandes players do setor de energia, que antes estavam se posicionando como empresa de óleo e gás, elas vêm as compras agora, como diz o Dr. Lauro Fiuza, bem, um dia todos seremos comprados por essas petroleiras. Perfeito. A nossa tese aqui, nesse momento, é que a gente entenda em detalhes como funciona a operação, né, a mão na massa, o chão da fábrica desse setor aí tão importante que é o setor de energia, né, aqui com Paulo Siqueira, que é o CEO da Soma Energia, empresa que está se juntando agora com um mega grupo nacional aí, que é o grupo Comerc Vibra. Teve esse deal, teve esse negócio, e a gente está entendendo em melhor detalhes de tudo isso, tá? E estamos entendendo esse setor de energias renováveis, né? E a ampliação do mercado livre de energia. Siqueira, cara, entendo pouco, queria que você explicasse para a gente aí rapidinho, até você citou isso há pouco, como é que é esse mercado de descarbonização? Bem, esse produto de descarbonização, esse mercado, ele vem para complementar. Muitas empresas já estão comprando energia de fonte renovável, mas os seus processos internos ainda são emissores de gás de efeito estufa.
Então, um dos produtos que a gente vai trazer são certificados de energia renovável, os I-RECs, principalmente para as empresas que precisam exportar ou precisam tomar crédito internacional e que pode se tornar uma tendência no curto prazo para créditos no Brasil, tomada de crédito no Brasil também. Então, você ter um certificado de energia renovável seria importante para funding, ponto. Mas tem muitos clientes internacionais, consumidores finais, que já estão exigindo. Estava no cliente semana passada, que ele justamente nos escolheu porque ele é exportador da área de confecção, moda íntima feminina, e precisa exportar para os Estados Unidos. E o comprador, acredito uma grande rede varejista, disse, eu só compro se você tiver I-REC, que é o certificado de energia renovável. Além do I-REC, muitas empresas estão com a meta do que chama Net Zero, ou seja, ele comprou energia renovável, mas os outros processos são emissores de gás de efeito de estufa. Então, a gente pode também ajudar essas empresas vendendo crédito de carbono. O mercado de carbono no Brasil ainda está no seu início. No mundo todo, essa discussão de qual vai ser a formatação ainda é muito embrionária, mas já existe uma regulação que foi lançada que está recebendo, digamos, uma consulta pública, recebendo alguns pontos para serem aditivados, e está em construção esse mercado de carbono, mas já existe um mercado de carbono na prática e você pode comprar carbono para zerar as suas emissões. É uma meta muito ambiciosa, o Net Zero, mas muitas empresas já estão de maneira gradual, além de comprar energia renovável, comprando crédito de carbono para abater os outros processos que ainda são emissores. Para o futuro, você vai poder avançar para, por exemplo, colocar a sua frota de caminhões, né, que faz a distribuição, com biocombustível. Então você já compra energia para a sua indústria, já usa biocombustível para a sua frota. Também é mais um produto de descarbonização. Ou seja, não basta ter energia barata, não basta ser eficiente, não basta ser energia renovável. A demanda para os próximos anos são empresas que vão ter que ser responsáveis do ponto de vista ambiental para também buscar o Net Zero. Grandes empresas já têm uma meta mais ambiciosa, como Apple, como Google, dizem que até 2025 já vão ser Net Zero. Mas a gente sabe que é um caminho mais longo, mas você tem que começar. Um negócio interessante que agora que você falou aí, Siqueira, é essa busca dos consumidores, seja lá de que mercado for, por produtos ou serviços comprometidos com o meio ambiente, né? Não tem jeito. É impressionante. Mercado financeiro, o cara quer alocar o recurso dele em um eventual ativo que os gestores daquele fundo ou daquele ativo têm uma tese ESG ali por trás. Ele quer saber se aquela empresa que ele está comprando, se aquele ativo qualquer, se existe a preocupação com isso. Você agora falou aí a mesma coisa na sua área, na área de energia, e os próprios consumidores de produtos de um modo geral, de itens de consumo básicos, as pessoas estão preocupadas hoje com os processos dessa empresa. Principalmente a nova geração. Impressionante, né? O ESG é interessante porque o ESG... ESG, termos em inglês, tá? Que significa uma perfeita adequação ao meio ambiente, ao social e à governança. Isso, né? O E de Environment, né? Ambiental, o S de social, o G de governança. Então, as três letrinhas são interessantes porque elas estão vindo do mercado financeiro. Então, quando vem essa exigência do mercado financeiro, e as empresas precisam do mercado financeiro para financiar suas atividades, a gente entende que agora realmente vai ser uma exigência que veio para ficar. Eu acho que a tese principal é a seguinte, não adianta mais a gente olhar para o nosso próprio umbigo, né, Siqueira? Falando de empresa, né? Não adianta mais buscarmos eficiência e resultados. Nós temos que agregar, né, para o meio ambiente o qual a gente está inserido. Acho que essa é a tese, não é não? E é simples, a nova geração, os millennials, eles vão ser trintões já.
Então, o dinheiro que está aplicado e também as demandas como consumidor vão ser, digamos, direcionados pelo que esse público está exigindo. Então a geração X não vai ser mais relevante nem do ponto de vista nem de investimento e nem mesmo do ponto de vista de consumo. Então a demanda vem deles. E essa demanda dessa nova geração é que vai fazer as empresas se readequarem. Muito bom, papo ótimo, assunto muito relevante. E vamos agora para o último intervalo e a gente volta já com esse bate-papo muito bacana, esclarecedor, com o Paulo Siqueira, que é o CEO da Soma Energia. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos... 1,7 Jangadeiro Band News FM. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. Eu queria fazer um agradecimento aqui especial à enorme audiência verificada do nosso programa, né, e os retornos altamente positivos vindo de todos os lados. Muito obrigado aí pelo apoio. A gente, de fato, sempre se esforça bacana para levar um conteúdo aí relevante e de fácil acessibilidade a todo mundo. Por falar em agradecimento, queria fazer um agradecimento especial aqui à Carolina Lopes, que nos dá o prazer de estar conosco aqui no estúdio. Carolina é assessora lá de comunicação da Soma Energia, que viabilizou todo esse nosso bate-papo aqui com o meu amigo Siqueira. E por falar em agradecimento, a galera do dia a dia aqui, né? Duarte, a Jasmine faltou hoje, Mai, a Bels, a galera aqui que tá com a gente no nosso dia a dia. Legal. Siqueira, vamos voltar um pouquinho para certas definições aí, para as pessoas entenderem um pouco do funcionamento e a logística do mercado de energia. Vamos focar no mercado livre de energia. Perfeito. E na ampliação do mercado livre de energia. Qual é o real benefício para as pessoas, para o consumidor final, dessa ampliação do mercado livre, Siqueira? Bem, a grande vantagem que eu falo do mercado livre é a opção de escolha. Imagine que a maioria dos consumidores hoje não tem nenhuma opção a não ser contratar a energia da concessionária local. Tanto é que muitos deles optaram para se tornarem autoprodutores botando placa solar. O Mercado Livre
ele não entra nessa questão de placa solar, de autoprodução, é uma alternativa e é interessante porque justamente mostra que novos modelos de negócio começam a aparecer. Mas no Mercado Livre você vai comprar do seu fornecedor, negociar preço, condição de pagamento, data de pagamento, índice de correção monetária, né? Volume, sazonalidade, ou seja, nesse contrato de compra e venda, você pode fazer uma compra totalmente customizada. E, lógico, a grande vantagem, além da opção de compra, é a economia. Quem está no Mercado Livre hoje paga de 25% a 30% mais barato do que a tarifa regulada. O problema é que hoje é um clubinho muito fechado, só grandes empresas que estão em alta tensão e têm uma demanda contratada, é como se fosse a potência instalada. A demanda contratada acima de 500 kW é que tem acesso ao Mercado Livre. Então, quando a gente fala de abertura do Mercado Livre e essas perspectivas, é de que essa régua, esse sarrafo de 500 kW comece a baixar. Siqueira, então de 500 kW consumo mês? Não é consumo, é potência, é demanda contratada, é como se fosse a potência instantânea. São empresas que consomem 500 kW a cada... Entendi. Me diga uma coisa, e por que tantas empresas que estão elegíveis para irem para o Mercado Livre não estão ainda, hein, Siqueira? Olha, interessante, também faço essa pergunta, não é? Até brinco com o meu comercial. Porque são empresas grandes, né, que têm acesso à informação, ao mercado. O item energia é um item relevante na curva de custo dessas empresas. Segundo ou terceiro item do custo, só perde para matéria-prima. Matéria-prima, então, ou seja... E algumas empresas para folha. Né? E a gente fala de energia aqui toda hora, não a gente, nós também, mas o país inteiro fala disso. Por que tantas empresas elegíveis a irem para o Mercado Livre não estão ainda? E outra coisa, Siqueira, uma última pergunta, como é que é? Você se cadastra aonde? Operacionalmente falando, como é que você adere ao Mercado Livre? Perfeito, muitas empresas não... Aí é uma curiosidade. Interessante, muitas empresas nos contam que não foram para o Mercado Livre antes... A gente abordou, às vezes, no passado, ou ouviram falar com outro player, mas por desconhecimento, por medo, por excesso de risco, já que ele sente que é conveniente ficar com a concessionária. É verdade, a concessionária dá esse conforto, mas você paga caro por essa conveniência. Então, a grande questão é que nós da Soma, nós estamos aí justamente para tirar essa fricção. Então, sem querer fazer propaganda e já fazendo, você tendo um assessor que te ajude nesse passo a passo, a gente consegue migrar em 6 meses, que é o aviso prévio, um prazo regulamentar que eu tenho que cumprir, mas em 6 meses a gente consegue migrar a empresa para o Mercado Livre, você já começa a obter economia, sem investimento. Porque muita gente está indo para a geração via placa solar, por exemplo, mas isso exige investimento ou tomada de financiamento. Financiamento que deveria talvez estar indo para o capital de giro e não para comprar placa solar, já que não é teu core business. Então, eu defendo o Mercado Livre porque ele não tem um investimento para você se tornar gerador, ele é fácil compreensão se você tiver um assessor lhe ajudando e principalmente porque você consegue em 6 meses já ter economia com esse patamar, com 30%. Se você combinar Mercado Livre com eficiência energética, você consegue, digamos, maximizar a economia de 30% para 45%. Tem clientes meus que estavam nesse prazo. É muito relevante, né? É muito dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro. Tem clientes nossos que eles estavam nesse aviso prévio de 6 meses e, logicamente, e normalmente é o financeiro. O mais conservador é o industrial, o cara de operações, mas o financeiro, o homem do dinheiro, do budget, ele precisa mostrar resultado. Poxa, mas nesses 6 meses não tem nada que a gente faça, aí a gente entrou com eficiência energética na frente. Então tem clientes que conseguiram, nos 6 meses, baixar o consumo em 12%. Na hora que foram comprar energia, já compraram menos. Então, quer dizer, a combinação das duas soluções e uma assessoria que te ajude a trazer as melhores soluções para o teu perfil é o ideal. Porque tem muita gente aí que não está querendo atender o perfil do cliente, está querendo vender o produto. Então, tem cara que diz que a melhor solução é vender o equipamento de eficiência. Não, ele quer vender o equipamento. Tem cara que quer vender placa. Tem cara que quer vender lâmpada LED. Não, a gente é agnóstico. Então, respondendo a sua pergunta,
procure um assessor independente, pode ser a Soma, mas tem outros no mercado, que te assessore para trazer algo que seja adequado ao teu perfil e que ele não venha enviesado. Meu amigo, estamos indo aqui para a reta final do nosso programa e te parabenizo pelo belo modelo aí, tá? Muito bacana. Algumas coisas eu de fato não sabia, então foi muito esclarecedor para todos nós. Mas a gente não pode terminar aqui esse programa falando de energias renováveis e tal, sem falar do hidrogênio verde, Siqueira. O hidrogênio verde está em todo lugar. Né? A gente tem aqui, poxa, muitas pessoas já assim vieram aqui, pessoal do governo, Maia Júnior, Cério Fernando, várias pessoas de infraestrutura, empresários, pessoal da Universidade Federal do Ceará, e, enfim, a gente conversa muito sobre isso. E, cara, o que é que o hidrogênio verde pode significar? Qual é o tamanho dessa nova fonte aí para os próximos anos, principalmente aqui no estado do Ceará, Siqueira? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse assunto. Qual é a tua opinião sobre isso? O hidrogênio verde, muita gente fala, poxa, mas não é para agora. Não é para agora, mas a gente tem que começar a discutir isso agora. Porque diferente das outras ondas, da eólica e do solar, só veio para o Brasil e só vieram depois as empresas que já vendiam equipamentos solares ou eólicos para tentar implementar no Brasil. A grande vantagem de ser um bilhete premiado é que dessa vez a gente está partindo da discussão desde o início. Então, inclusive da parte de infraestrutura, equipamentos, indústria de eletrólise, a parte logística desse hidrogênio, ainda é um desafio empresarial, porque o hidrogênio ainda tem um custo elevado, você produzir o hidrogênio verde ainda tem um custo elevado, mas a grande questão é que foi escolhido essa fonte porque é, digamos, o elemento que é mais abundante no mundo, sendo que ele está sempre colado com outro elemento. Então, pela eletrólise, a gente vai ter que fazer essa separação do H2, do hidrogênio, e aí, para fazer essa separação, você precisa fazer a eletrólise, e para fazer a eletrólise, e ele ser verde, tem que ser de uma fonte renovável. Então, é assim que funciona o hidrogênio verde. A fonte renovável, eu uso energia... É o H2O, não é isso? Eu uso energia eólica, por exemplo, para fazer a eletrólise, e consigo capturar o hidrogênio. Que é o H2. Que é o H2. Separo do O. Então, eu uso energia para conseguir energia. E por que o H2? Porque eu não consigo exportar energia eólica. A energia eólica ela é produzida e instantânea. Então, outra vantagem do hidrogênio é que ele, além de ser abundante, e aí a gente tem uma questão geopolítica, né? Tem também o desafio do armazenamento, né, Siqueira? O armazenamento, porque ele é muito expansivo. Ele, em termos de volume, ele tem quase 3 vezes o volume do gás natural. Então a solução é transformar em hidrogênio líquido. Aí é mais um processo que encarece o produto. E aí, meio que o consenso do momento é que é transformar em amônia. E aí você já consegue utilizar, inclusive, a frota de navios, né, mercantes, para transportar esse hidrogênio colado no nitrogênio, na amônia, para você poder transportar. Porque transportar o hidrogênio líquido também exigiria todo um desenvolvimento de navios específicos para esse tipo de transporte. Então, como eu estou te dizendo, é um desafio que vai desde você ter grandes usinas de eólicas ou solares ou offshore eólicas para produzir energia para servir a eletrólise e aí separar o hidrogênio, mas também como transportar esse hidrogênio. E o grande mercado que deve ser o propulsor desse movimento, deve ser o mercado europeu puxado pela Alemanha. Visto que lá não tem incidência solar tão grande, tem uma certa limitação de só dos países nórdicos usar energia eólica. Então, o hidrogênio é a solução, porque é o elemento mais abundante. A gente resolve uma questão geopolítica, portanto, energia sempre foi em cima de escassez, petróleo em cima de escassez, a gente está mudando para um mundo de abundância. Hidrogênio. Segundo, o hidrogênio é estocável e transportável, diferente de um elétron normal. Então, dentro desses elementos, se escolheu o hidrogênio como um dos melhores combustíveis do futuro. Mas um futuro que a gente está ajudando a construir. A gente não pode esperar estourar para depois começar a desenvolver. Então, o grande ponto do que aqui no Ceará só se fala de hidrogênio verde é que a gente tem a oportunidade de pegar esse bilhete premiado
no início. Paulo Siqueira, CEO da Soma Energia, de uma forma muito didática, inteligente, apropriada, está aqui nos explicando todo esse mercado de energias renováveis e essa ampliação do mercado livre de energia. Meu amigo, nosso programa está chegando no final. Eu te agradeço. Né? Parece que a conversa é boa, passa ligeiro. Passa ligeiro. É verdade. Eu te agradeço demais pela tua presença. E eu queria te dar aí um espaço, Siqueira, aí, 1 minutinho, 2 minutinhos aí, meu amigo, para as suas considerações finais, alguma coisa que eventualmente a gente não tenha conversado, algo que eu não te perguntei, o que é que a gente pode agregar. Obrigado pela tua presença, Siqueira. Eu que agradeço o convite. A gente é apaixonado pelo tema, então realmente tem muito assunto para falar. Tem alguns que eu domino mais, principalmente a parte de comercialização. A do hidrogênio verde, acho que está todo mundo aprendendo junto, mas vai ter justamente a junção, né, desse quebra-cabeça de todos esses segmentos do setor de energia vão participar de alguma forma da cadeia produtiva do hidrogênio. E a gente vê que tem uma revolução pela frente. A revolução dos carros elétricos, da eletrificação, a revolução do combustível, do hidrogênio verde no futuro, a revolução de energia barata e renovável para o consumidor final e para a indústria e para o comércio, né? Isso é importante para a nossa competitividade como país, né? Então, energia barata, acessível. E o Mercado Livre justamente começa a expandir essa acessibilidade para levar a energia barata a partir de 2024, onde toda a alta tensão, não mais com aquela régua de 500 kW, toda a alta tensão vai poder migrar para o Mercado Livre. Ter acesso ao Mercado Livre. A partir de janeiro de 2024. Depois você começa uma segunda onda de abertura em 2026 e se espera que a partir de 2026 comece a chegar o residencial também. É uma tendência irreversível. Irreversível, né? Então, está se fazendo de forma gradual, com muito cuidado, porque existem contratos legados, existem agentes que estão entregando energia conforme a regulação foi até hoje, mas a gente está montando um novo mundo onde a energia vai ser um item barato e você vai, quem sabe, negociar. A gente está falando do Mercado Livre que vai se abrir para empresas e para o residencial, mas se a gente olhar mais para frente, você também vai poder talvez vender o seu excedente peer-to-peer de uma pessoa para outra. Imagina que você comprou energia para 12 meses, mas tirou férias de um mês, esqueceu que ia ter aquele excedente. Isso já existe na Europa. Não é exercício de futurologia. Então, a abertura do Mercado Livre é uma tendência irreversível e vai levar energia barata e renovável para o Brasil inteiro. Paulo Siqueira, CEO da Soma Energia, muito obrigado aí pelos esclarecimentos tão legais a respeito de um tema tão importante que é energia. Já adianto que a gente vai ter aqui no nosso programa um bloco de energia, tá? Então, semana que vem é surpresa, outro convidado super especial vai contar um pouco para a gente da história aqui no Brasil, do surgimento dessas fontes de energias renováveis, tá? E outro programa super especial na próxima semana a respeito desse tema tão importante, mas uma outra ótica, uma outra abordagem que vai complementar aqui exatamente o que foi colocado pelo Siqueira. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. A gente volta com o nosso programa Inovação e Negócios na próxima quinta-feira e nos sábados pela manhã na TV Jangadeiro, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Você ouviu Inovação e Negócios na Jangadeiro Band News FM. Oferecimento Sequipe, solução completa para a sua frota. Forma Contábil, a solução completa sob medida para o seu negócio. 34860070. M7 Soluções Financeiras, multipossibilidades para você. Red, imóvel regularizado tem mais valor. 981063666. Band News no meio do dia de hoje fica por aqui. Eu, Débora Alfano, volto hoje em alta frequência com o Eduardo Frumento, depois das 5 da tarde no Band News São Paulo, segunda edição para os nossos ouvintes de São Paulo. Vem aí o Expresso Band News. Tchau, gente. Amanhã, Eduardo Eneg estará de volta. Até lá. Você ouviu